A liderança tem um papel central de como a gente traduz os objetivos, né, do negócio para conectar com as pessoas e apoia as pessoas a alcançarem esses objetivos de forma conjunta. Oferecer treinamentos que criem um ambiente onde que aprender, compartilhar, evoluir seja algo reconhecido pela organização, né? E hoje eu trouxe uma pessoa super especial que vai falar das 2 coisas. É um amigo muito querido, é o Oswaldo Nogueira. Oswaldo, eu vou fingir que decorei aquele currículo que você me mandou, e aí só que eu consigo decorar melhor olhando levemente para a esquerda, né. O Oswaldo é gerente de educação corporativa no Bradesco, atuando em governança na universidade corporativa, programas de aprendizagem e de desenvolvimento. Ao longo de sua trajetória, liderou projetos estratégicos, incluindo iniciativas de cultura organizacional, diversidade, voluntariado empresarial e transformação, com foco em aprendizagem, experiência do colaborador e transformação dos ambientes de trabalho. Decorei bonitinho, né, Oswaldo? Você não pode reclamar. Foi bom, é isso aí. Oswaldo, querido, um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço aqui. Conversar contigo é sempre um prazer e um aprendizado, então agradeço o convite e essa possibilidade da gente trocar aqui perspectivas. Oswaldo, hoje a gente vai conversar sobre alinhamento das habilidades dos líderes para a perenidade do negócio. Oswaldo, eu vou te contar uma coisa, e se você não saberia se eu não te contasse. Desde quando eu comecei a dar aula em cursos de MBA, eu pergunto assim para as pessoas: gente, qual é a coisa mais importante para uma empresa? Né? E as pessoas equivocadamente falam: é o lucro. Eu falo, não, se for o lucro, então você faz assim: você cobre, você pega seu pior produto, vende pelo maior preço, não paga imposto, que assim você maximiza o lucro. Né? Ah, não, 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 não. São as pessoas. Não, 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 se for as pessoas, você zera seu lucro e dá todo o dinheiro para elas, né. E aí as pessoas vão indo, até que a gente chega naquilo que talvez seja realmente o mais importante. A coisa mais importante para uma empresa é uma empresa continuar existindo, né. Só que para isso você precisa ter lucro, ter colaboradores, né, bem remunerados e bem recompensados, né. E aí a gente entra, e aí eu queria começar com você, do papel da liderança, né. Qual que é o papel da liderança, Oswaldo, na construção de resultados que sejam sustentáveis no longo prazo? Eu acho que trazendo um pouco da perspectiva e conectando com o seu próprio comentário, assim, né, quando a gente para mim, eu acho que quando a gente pensa na liderança, ela tem um papel muito claro de olhar para esses objetivos que vão apoiar o resultado ser de longo prazo, né. Então, acho que a gente olha para a sustentabilidade e a partir dessa perspectiva de quais os resultados sustentáveis que a gente está buscando, o líder tem esse papel de eu acho que trazer diversos elementos que eu acho que a gente vai explorando aqui ao longo da conversa, porque são alguns, mas eu acho que passa por um ponto central, quando eu estou olhando para o líder, que é o de pessoas, né. Então eu acho que é claro, com a clareza do papel de olhar para a inovação, estar pensando em melhoria sistêmica, um olhar conectado com o mercado, mas isso também, no papel de líder, passa e é sustentado pelas pessoas. Então eu acho que ele tem a liderança tem um papel central de como a gente traduz os objetivos, né, do negócio para conectar com as pessoas e apoia as pessoas a alcançarem esses objetivos de forma conjunta, né. Então eu acho que o líder ele acaba tendo essa visão de longo prazo, olhando para tomadas de decisão de forma consciente, envolvendo as pessoas. Eu acho que tem um papel que eu entendo que é super importante também, que é o líder ele é responsável quando a gente está olhando, né, pra construção de negócios sustentáveis, também para a criação de um ambiente de segurança. A gente tem falado muito sobre ambientes de segurança psicológica, mas eu acho que além da segurança psicológica, eu acho que de um ambiente seguro mesmo, porque conecta com aquilo que a gente está falando. A inovação ela envolve testagem, ela envolve intencionalmente buscar novas possibilidades, novas perspectivas, entender aquilo que está conectado e também é um ponto de pessoas, mas para a gente aqui no Bradesco isso é significativo, que são os clientes, né. Acho que isso permeia toda a nossa história. Então ele olhar também pela perspectiva do que está gerando de fato valor para o cliente, né, e eu acho que também passa pela sustentabilidade, porque à medida que a gente está falando aqui na nossa evolução cultural, que somos pelos clientes, a gente tem que olhar os objetivos de longo prazo e objetivos sustentáveis também do cliente. Isso passa também pelo desenvolvimento de um time que sabe olhar para o mercado, toma decisões seguras, mas também constrói alternativas de forma sustentável, né, e coesas entre eles. E para mim isso é um ambiente de segurança psicológica, né. Então, para experimentar, errar, propor mudança,
mas sempre condizente com aquilo que se almeja enquanto negócio. Eu acho que tudo isso que a gente comentou, o líder tem esse papel central de cadenciar e apoiar toda essa jornada, né, com os funcionários, com o resultado, para conseguir alcançar esses objetivos. Então, entendo que é um papel super importante e central da liderança para a construção de negócios, principalmente que a gente pensa aí, né, no futuro, enquanto sociedade mesmo, né, que vai além do papel de responsabilidade social. Na sua fala fica muito claro, né, a necessidade do cara de ser um ótimo comunicador, de ter uma sensibilidade muito grande para poder perceber, inclusive, aquilo que não é dito, isso e a gente está falando aqui não só em questões de vulnerabilidade, mas às vezes nas necessidades ocultas dos clientes, né. O quanto que essa pessoa precisa estar, realmente ligado, integrado, imerso no negócio, né. E dentre essas habilidades aqui, cara, o que que você destacaria como lacunas nas habilidades que você enxerga nas lideranças atuais, pensando no jeito mais abrangente? Porque a gente está falando de muita coisa importante aqui, né. O que que você enxerga? E é claro, né, pensando não precisa ser só no banco, né, mas pensando em tudo. Um desafio aqui que eu vou brincar que é o que não, né, na verdade é uma habilidade necessária para a liderança. Acho que a gente tem um desafio enquanto líderes no contexto que a gente está vivendo, aí eu já trago uma primeira necessidade, uma habilidade que eu entendo que é essencial para a liderança hoje, que é a capacidade de lidar com a complexidade e ambiguidade. Acho que não é segredo para ninguém aqui, mas até para definir qual habilidade é central para o negócio de hoje, a gente tem que ter essa habilidade de entender as complexidades e ambiguidades, né, diante do cenário que estamos hoje. A gente já ouviu muito, né, de alguns acrônimos aí que falam o quanto que as coisas estão mudando com uma volatilidade cada vez maior. Então, acho que o líder tem esse papel de conseguir, eh, olhar para esse cenário, e aí eu já conecto com uma outra habilidade que eu entendo que é importante, que é essa visão sistêmica, né, não tem como eu falar de complexidade, lidar com ambiguidade, hoje a gente está falando também, de lidar com esses paradoxos, né, entre, diferentes perspectivas. A habilidade de visão sistêmica, que é o olhar para tudo e conseguir entender o que que disso faz sentido pra gente aí eu vou conectar com a conversa que a gente estava tendo antes, com os objetivos que a gente tem dentro do contexto que estamos hoje. Então tem que ter essa habilidade de leitura que eu acho que faz muito sentido para a liderança. E no papel de líder, isso já conecta uma das habilidades que você falou, na minha visão, que é a habilidade de trazer de forma clara, comunicar para o time. Porque eu olhei para isso tudo, entendi, criei um direcionamento a partir disso, mas eu tenho que ter a habilidade de fazer todo mundo estar comprado com esse mesmo objetivo, então coordenar aí, através, utilizando da comunicação, os múltiplos interesses, né? Mas conduzindo para esse caminho. Então acho que esse é um desafio hoje para a liderança. Pra mim tem um outro que no total vou tentar listar 4 aqui, porque poderia listar bem mais, o Fórum Econômico Mundial lista várias, né, então vou tentar resumir em 4. Mas eu acho que um quarto além dessa, né, o primeiro a habilidade de lidar com essa complexidade utilizando da visão sistêmica. Um segundo, eu acho que a gente acabou comentando na anterior também, que é a habilidade do líder de criar esse ambiente seguro para o time, para a equipe, para as pessoas, para que elas possam aprender, inovar, errar, não um erro recorrente, como a gente fala, né, mas um erro que gere aprendizado, não só para o indivíduo, mas para o grupo. Então eu acho que essa habilidade de lidar com as vulnerabilidades, a própria vulnerabilidade, ter autoconhecimento, eu acho que é uma outra habilidade que promove o ambiente seguro. Acho que um terceiro, conectando com a comunicação, também é a habilidade do líder de, conectar propósito com performance, né. Então eu acho que conecta um pouco da sua abertura aqui. A gente está falando de pessoas, mas a gente também está falando de resultados de longo prazo, e o líder precisa conseguir conectar esses objetivos. Então olhando tanto para os valores organizacionais, mas também inspirando, né, conectando os interesses através de um cuidado com as pessoas. Então acho que esse seria um terceiro ponto que eu listaria. E aí o quarto, talvez puxando a sardinha um pouco para a minha área de atuação, porque realmente eu acredito isso enquanto valor, não tem como falar, eu acho que da habilidade que o líder precisa ter de aprendizagem contínua. Acho que o líder entender que ele é um eterno aprendiz,
ele também se coloca numa posição de que e a gente fala muito sobre isso, né, eu não sou a voz na mesa, eu sou uma voz na mesa, então o meu objetivo é como é que eu aprendo, tenho certeza que algumas coisas eu não sei, e eu busco essa resposta no coletivo, e ao mesmo tempo tô nessa jornada, que a gente tem usado hoje um termo em inglês, né, mas de lifelong learning, né, de aprendizagem ao longo aí da vida, para eu conseguir entender e conectar as outras 3 habilidades, né, e me desenvolver usando essa quarta que para mim é fundamental, assim, a gente de novo, estamos num cenário complexo, aprender tem que fazer parte do nosso trabalho. E é engraçado, Oswaldo, que a palavra conexão aparece na sua resposta nas 4 coisas que você falou aqui e nas anteriores também, né. Me passa cada vez mais a impressão de que o líder, que antigamente era um sabe-tudo, que é um oráculo de toda a verdade, hoje é muito mais um conector entre o resultado, as pessoas e tentando ajustar e melhorar essas diferenças, né. Faz sentido isso para você até antes de continuar aqui? Faz super. E assim, te ouvindo, eu até nos programas de desenvolvimento de líderes, né, que a gente tem olhado aqui, eu acho que eu mencionei o autoconhecimento e nesse caminho que você falou, eu não vou colocar como uma habilidade, mas muito mais esse olhar atento, né, eu vou trazer muito mais para esse ponto do líder também ter um olhar atento dele enquanto indivíduo, né. Porque à medida que você fala: "Eu não sou oráculo, eu também não sei tudo", passa por uma desconstrução e reconstrução muito forte de como a gente entende a liderança, né. E a gente por mais que a gente tá aqui, a gente tá discutindo esse tema, a gente ainda tem uma visão que o líder é aquele que sempre vai trazer, e é um processo de desconstrução muito forte da gente entender esse ambiente de não vou saber todas as respostas, e do líder se reconhecer nesse papel, não tem todas as respostas, né. Então acho que conecta muito também esse autoconhecimento aí, aproveitando o seu gancho, porque eu acho que faz muito sentido. E precisa cuidar da saúde mental desses líderes, né, porque nesse processo, muitas crenças estão caindo e é natural a gente também passar por um desafio de se entender novamente, né. E cara, agora, eu quero puxar a sardinha para a brasa, mais próxima de nós 2 aqui. Qual que é o papel da educação corporativa nesse contexto? E eu acho que assim, eu acho que eu entendo, e eu que pra mim, eu sempre coloco o papel da educação corporativa, da aprendizagem organizacional, em um lugar muito eu vou usar um termo, talvez não seja o melhor, mas é a forma que eu acho que eu faço uma leitura sobre isso, de ser uma plataforma mesmo, né. Eu acho que a educação corporativa para a liderança, ela tem que ter um papel estratégico, mas ela é um palco. E aí eu vou usar essa referência do palco, porque eu acho que é um lugar da gente experimentar dentro de um contexto seguro, que eu acho que na arte o palco traz essa perspectiva, de testagem, de jogar para a plateia, obter retorno, entender como é que isso vai se faz sentido ou não. E eu acho que é esse lugar da experimentação que a universidade corporativa tem um papel central, seja no desenvolvimento de líderes ou seja na aprendizagem, formação, desenvolvimento de habilidades de qualquer pessoa, né. Eu acho que ela alinhada, claro, ao propósito da organização, aos objetivos organizacionais, ela vai para além do conhecimento, porque eu acho que também tem essa etapa que a gente precisa passar, que a educação corporativa ela tem um papel além do conhecimento, mas é realmente de fomentar os comportamentos que estão alinhados à cultura e os objetivos de negócio. E aí esse palco é um lugar que a gente vai testar para que esse aprendizado ele se realmente converta em comportamento, e é comportamento, para mim, aplicado no dia a dia, porque aí a gente conecta a aprendizagem realmente à estratégia, né. E falando de estratégia, a estratégia de aprendizagem para mim, que está como um mote central aí dentro do papel da educação corporativa, é de promover essas trilhas que permitam mesmo que competências críticas para o negócio sejam, desenvolvidas para impactar a performance, o resultado e o objetivo. Acho que tem um objetivo muito claro de entender a necessidade das pessoas, mas estar a propósito do desenvolvimento dos objetivos da organização. Então não tem como, para mim, separar a educação corporativa da primeira pergunta que a gente está falando de resultados de longo prazo. Porque eu estou olhando para a necessidade do agora, mas conectando para o que a gente
ainda vai conhecer, então o ambiente de experimentação é isso, né. Eu vou antecipando habilidades que muitas vezes a gente ainda nem sabe, mas que no consenso, no coletivo, na experimentação, vai gerar uma tomada de decisão, inclusive depois aplicável no dia a dia do negócio, né. Então, essa pergunta eu poderia ficar mais, mas eu acho que eu iria num caminho como esse, sabe. Eu gostei muito dessa analogia com o palco, né, porque eu acho que não tem nada mais livre do que o palco, né. Quem já estudou arte sabe o que que é isso, né. E acho que essa liberdade, ela também tem a ver com todos os momentos de transição que a educação corporativa passou, né. Eu me lembro, Oswaldo, quando eu comecei a dar aula, né, eu ensinava. Então, assim, fique quieto aí que você vai aprender comigo, né. O quanto que disso tem hoje? Praticamente nada. É muito raro você levar uma novidade que as pessoas vão lá aprendam. O que a gente faz normalmente é suscitar discussões que façam com que as pessoas percebam a importância de ter novos comportamentos para virar o ponteiro de trazer mais negócio para a instituição. E aí sim, você tem a conexão, absoluta com a perenidade do negócio, né. Porque, treinamento, a gente costuma dizer aqui, treinamento não dá resultado, o que dá resultado são mudanças de comportamento que são obtidos através das mudanças de comportamento, né. Desculpa, são o que dá resultado são mudanças de comportamento que aplicadas na prática trazem o resultado necessário para o negócio, né. Pô, É colocada em ótimo ação, colocada na entrega, né, Edi. colocar Eu acho que, exata assim, tem um desafio nosso da gente entender, e é muito bom quando você traz a lógica do ensino-aprendizagem, porque hoje a gente fala muito mais de aprendizagem, porque é um processo colaborativo, construído, né, é um processo e eu acho que a tecnologia está aí para mostrar isso também, né, não é só a obtenção de conhecimento, porque nem é o ponto central hoje mais que a gente discute, porque o conhecimento, como você bem colocou, tá aí, tá na mão, tá no celular, então, eu tô com uma dúvida, eu já vou ali, busco e entendo o que que qual é a referência conceitual, o que que tem publicado sobre aquilo. Mas a habilidade de, colocar isso no dia a dia, em ação, em cada entrega, é o lugar, eu acho que a educação corporativa ainda tem espaço aí de promoção, né, e que é essencial para o que a gente quer alcançar. e Oswaldo, e o que que na sua visão faz um programa de liderança ser eficaz? Eficaz no sentido de atingir os resultados esperados no que diz respeito à aplicação. Me conta um pouco. Essa aí é uma boa pergunta. Eu acho que tá conectada na minha perspectiva com o que a gente está discutindo anteriormente, sabe, Edu? Eu acho que assim, para um programa de desenvolvimento, ser caracterizado como eficaz, né, como você colocou, eu acho que ele tem que ser aplicável. O conhecimento precisa ser aplicado e gerar alguma transformação. E eu acredito muito nisso, assim. O conhecimento aplicado com o objetivo de gerar resultado, e aí com esse resultado, um impacto que a gente consiga mensurar. E eu acho que aí eu faço um recorte aqui para quem está nos ouvindo e participando dessa conversa, porque nem sempre é tão fácil quando a gente está falando de treinamento, né, porque a gente não consegue isolar todas as variáveis. Então eu acho que é um desafio comum a todos e vai continuar sendo, mas eu mesmo acho que mesmo não isolando todas as variáveis, a gente consegue entender se teve impacto. E eu acho que esse é um outro ponto. E a gente tem falado muito agora, né, Edil, assim, eu acho que de um novo, não é tão novo mais esse termo, né, ele não é novo, na verdade, que é o de cultura de aprendizagem, né. E eu acho que também o programa de desenvolvimento ele gera um impacto, mesmo quando às vezes eu não tenho aquele KPI tão claro, mas que gere uma cultura de desenvolvimento, né. Se um líder sai de um programa e ele começa a fomentar ações em que o time pode se desenvolver, eu tenho que falar que esse programa ele foi eficaz, né, porque eu estou criando um espaço exatamente que reforça aquilo que a gente falou anteriormente. Então, acho que também tem essas variáveis que são quali e quanti, né, da aplicação prática no contexto do dia a dia e que eu consigo mensurar, de forma concreta, mas também tem a parte que, à medida que eu estou gerando um ambiente diferente, e esses ambientes eles têm indícios que a gente enquanto área, muito próximo inclusive dos desafios do negócio, a gente consegue captar, que a gente pode falar que o programa ele foi eficaz, né. Então eu iria dentro desses 2 caminhos, eu acho que a gente precisa estar olhando para o resultado, então assim, antes de começar uma ação de desenvolvimento, ter claro qual o objetivo que a gente estima alcançar, e com isso eu vou conseguindo entender quais os KPIs que eu e clareza dos resultados que eu almejo,
mas ao mesmo tempo eu olhar para, claro, o quanto que a gente está criando um ambiente de aprendizagem, reflexão, né? O líder volta de um programa e ele mesmo fomenta um espaço de troca, compartilhamento, boas práticas. Eu estou estimulando essa autonomia e protagonismo na aprendizagem, né? Aqui a gente fala muito sobre isso, esse protagonismo de aprendizagem, que eu acho que é um pouco conectado com aprendizagem autodirigida, mas é esse compartilhamento também, porque eu entendo que tem eu tenho essa máxima, né, vou copiar uma frase famosa, mas é: "Quem ensina aprende 2 vezes", né, vou usar o verbo ensinar aqui, né, mas quem ensina aprende 2 vezes, mas é o objetivo de compartilhar esse aprendizado, né, e fomentar outros. Então acho que tem essas 2 perspectivas que para mim traduzem um objetivo eficaz, né. Até porque a gente fala muito, né, de mensuração de resultado, se eu dou um treinamento de vendas, né, não mexo no preço, não mexo na publicidade, não mexo em nada, comparo A com B, eu sei. Mas como é que eu vou fazer isso numa parte comportamental? Você já deu o caminho das pedras aqui. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, indo nessa assim, avançando nisso, né, como é que a área de treinamento ela pode fazer, essa capacitação de forma personalizada? Né, porque às vezes você reúne grupos de maturidades diferentes, né, e carências diferentes, então assim, um tema único, vamos falar sobre tal coisa. Como você enxerga isso, essa customização, essa personalização? Tem um ponto aqui de que, assim, a gente fala muito hoje sobre personalização da aprendizagem, e a gente também tem falado sobre até, para além da personalização, a hiperpersonalização da aprendizagem, né, que eu chego numa necessidade muito, clara de cada indivíduo. Eu acho que para isso a gente tem recursos hoje de tecnologia que consiga nos apoiar, mas eu talvez eu daria um passo atrás para responder essa pergunta, que para mim, acho que tem um caminho, assim, que é de entender para além do indivíduo, aí eu vou conectar de novo com aquela conversa inicial nossa, a serviço de quê que a gente está buscando esse desenvolvimento, qual é o objetivo de negócio que a gente tem, né, porque eu acho que, assim como o papel da liderança é pensar no objetivo organizacional e depois traduzir isso para as necessidades individuais, eu acho que a aprendizagem passa por esse mesmo exercício, de entender a necessidade da organização e quais os KPIs que a organização precisa buscar. Quando a gente está falando de educação corporativa, a gente fala de competências organizacionais, então eu estou olhando para o que eu preciso desenvolver da organização como um todo. Mas para isso eu também preciso pensar no indivíduo. Então, passa por para mim, uma escutativa. Quando a gente está no momento de desenhar, desenvolver uma jornada de líderes, assim, qual é a experiência que a gente tem, esses líderes têm no dia a dia, né? Quais são os principais desafios dele? E aí, com isso, a gente tem um entendimento profundo da necessidade. E aí, tendo luz no objetivo organizacional, mas ao mesmo tempo entendendo a realidade dos indivíduos, eu desenho uma jornada que alcance esse objetivo e sustentem a estratégia de negócio para gerar resultado. Essa personalização, eu acho e é um ponto que a gente tem olhado muito aqui, tá, então eu falo até por um desafio também que a gente tem olhado, a personalização ela não significa criar trilhas isoladas para oferecer caminhos flexíveis e adaptáveis para todas as necessidades de liderança. Acho que não é essa a lógica, mas é eu ter claro qual é o objetivo da organização e o que eu oferto nisso, e usar de ferramentas de avaliação de perfil, feedback, diagnóstico, que olha para essa trilha e personaliza durante a experiência de aprendizagem. E aí eu acho que tecnologia tem muito para contribuir com a gente, porque também a gente não vai conseguir personalizar tudo, né, e apoiar nesse caminho de indicação, personalização, combinações, né, entre conteúdos para os líderes, mas a universidade corporativa ou a área de aprendizagem organizacional ter trilhas claras olhando para o objetivo da organização. Então acho que eu entendo nessa construção que a gente está conversando aqui, que é de eu desenho um programa que escuta as pessoas, mas olha para o objetivo da organização, e uso a tecnologia para dentro desse desenho combinar de acordo com a necessidade de cada indivíduo. E aí a gente está falando de um outro termo, né, hoje, que é o aprendizagem no fluxo de trabalho, né. Então, assim, dentro do fluxo, na hora que o indivíduo precisa daquele conteúdo,
como é que eu oferto aquele conteúdo para ele, o líder é a mesma coisa, né. Talvez o conteúdo de feedback vai fazer sentido quando o líder está precisando de ter uma conversa difícil com um membro do time, e aí eu olho dentro da trilha que eu já tenho e oferto aquilo naquele momento certo. Então acho que é uma estratégia combinada aí que a gente ainda e aí conversando até com outros colegas, mas se alguém tiver eu fico à disposição aqui para depois a gente trocar práticas também, mas, a gente está entendendo, né, ainda como também construir isso cada vez mais, com esse olhar da jornada da organização, mas usando da tecnologia para personalizar. Fico feliz que o caminho escolhido não seja da hiperpersonalização em treinamentos assim, porque é o caminho da loucura, Oswaldo, é o caminho da loucura. Já vi várias E coisas. que a gente já tem, né, quem está aí escutando e trabalha com aprendizagem, já tem uma quantidade de demanda que já tem um volume grande, então não é criar mais volume, né, eu acho que a É saída não verdade. é essa. Não, não. E aí, eu quero falar de 2 coisas com você, e eu vou deixar o assunto cultura para o final, e eu quero emendar, porque você falou de tecnologia, eu quero entrar primeiro em tecnologia e depois em cultura, porque eu acho que falar de tecnologia nesse momento se conecta muito com essa sua última resposta. Como é que a gente usa essas diferentes tecnologias a favor da aprendizagem, né? Oswaldo, não há dia que eu não faça pelo menos uma palestra fazendo curadoria de inteligência artificial, né? Eh é impressionante como essas coisas estão tomando conta, né. Tenho uma visão bastante particular sobre isso, porque eu acho que também exigem alguns cuidados e você usou um termo que eu adoro, que é curadoria, né, porque eu acho que assim, quando a gente está olhando para aprendizagem, para aprendizagem, a tecnologia tem que vir a serviço de maneira intencional, mas conectada com a realidade de cada negócio. E eu falo isso porque não se trata, na minha opinião, de apenas adotar uma ferramenta ou uma tecnologia, porque vou usar um termo aqui, mas porque está na moda, porque está todo mundo falando isso. E por isso que esse termo de curadoria ele é importante, porque a gente tem que ter essa perspectiva, por exemplo, na aprendizagem, na minha visão, que é: eu vou usar a tecnologia para impulsionar o aprendizado certo, no momento certo, para o indivíduo certo, né, eu acho que é esse conjunto, assim. Mas eu não posso só testar por testar, eu acho, né. Eu acho que a gente tem que ter esse olhar de qual é o real objetivo que a gente está tentando resolver. Assim, qual é o problema de fato que a gente está tentando resolver. E, assim, usar a tecnologia certa que combine com esse objetivo. Porque se eu uso por usar, eu acho que ao invés eu vou falar o mesmo que a gente falou do volume, né. Acho que ao invés de ajudar, atrapalha também. Então eu acho que é um ponto da gente ter essa intencionalidade, mas também um cuidado muito forte de estar a serviço de quê essa tecnologia, né. E eu acho que para isso é essencial a gente falou de liderança e eu destaquei, eu acho que essa habilidade, mas eu acho que para os líderes das áreas de educação corporativa e aprendizagem também, é essencial ter um olhar sistêmico, né, porque e atualizado. Eu acho que a gente tem que ter porque assim como você falou, eu preciso olhar o todo e conseguir fazer a curadoria, eu também não posso estar desconectado de tudo que está aparecendo por aí, porque senão, com esse fluxo super acelerado, eu posso estar perdendo uma excelente oportunidade de negócio, de atuação, de gerar mais resultado para a organização. Então eu tenho que estar conectado, mas saber muito bem o que que eu estou utilizando e por quê. Então eu vou usar uma IA específica para construir conteúdo ou para fazer mentorias para o time, né, indicar conteúdos específicos dentro do momento de dentro do fluxo de trabalho que a gente conversou. Então, eu entendo que ela precisa ser intencional, o uso da tecnologia, né. E eu acho que, utilizando isso, a gente conecta com aquilo que a gente comentou de usar a tecnologia para personalizar a aprendizagem para o real objetivo que a gente tem, né. Eu acho que a gente conecta a tecnologia com essa capacidade de trazer significado, trazer aplicabilidade, construir a habilidade necessária para o negócio. Então acho que é isso, assim, eu acho que a gente tem que usar, tem que conhecer, mas tem que curar bem para saber por que que eu estou usando, sabe. É um caminho que eu acredito e tento usar aqui como uma premissa.
eu fico, feliz de ver o quanto que a gente compartilha de ideia. A gente pensa da mesma forma e a gente entende assim: "Pô, há momentos em que precisa ser digital, o que é tal coisa? O digital vai ajudar. Mas há momentos em que você tem que ser, assim, exatamente o oposto do analógico, inclusive com mentorias. Hoje, acho que 20 a 30% do que a gente faz de treinamento aqui são mentorias para líderes, né, em que a pessoa consegue efetivamente desenvolver, ou aprimorar comportamentos específicos, que a IA ou qualquer outra tecnologia não vai conseguir trazer para ele, né. Perfeito, perfeito. Oswaldo, eu vou te fazer mais 2 perguntas, tenha paciência. Por favor, bora lá. A primeira tem a ver com cultura, que é um assunto que eu amo de paixão, né. E eu queria saber a sua opinião, como é que a gente cria uma cultura organizacional que valorize o aprendizado, e não só o aprender, mas o compartilhamento dessas informações, que valorize a gestão de conhecimento. Isso é essencial numa empresa qualquer, e numa empresa gigante como a que você trabalha, parece que a importância é maior ainda. Me conta a sua visão sobre isso. A importância é enorme, Edio, mas eu sempre brinco que eu tenho um privilégio enorme de trabalhar numa empresa que, por valor, já trata a educação como um pilar da cultura, né. Então, assim, para quem não conhece o Bradesco, fica o convite depois para conhecer, mas a gente tem um ônibus que circula aqui dentro da Cidade de Deus, e a frase que tá inclusive no ônibus é: "Só a educação transforma". Então eu acho que tem uma cultura já da organização que acredita muito no que eu também acredito enquanto valor pessoal, e que fortalece ainda mais esse olhar da cultura, né, valorizando o aprendizado. Mas para não fugir da resposta, falando que eu acho que temos sempre caminhos para melhorar e construir, eu acho que a gente está nessa agenda aqui enquanto perspectiva de evolução cultural, no Bradesco, eu acho que a cultura organizacional valorizar o aprendizado, ela exige intencionalidade também, né. Eu preciso A gente falou de intencionalidade na tecnologia, eu vou trazer o mesmo termo da intencionalidade na cultura. Eu acho que a gente precisa, e aí falando da área de aprendizagem, oferecer treinamentos que criem um ambiente onde que aprender, compartilhar, evoluir seja algo reconhecido pela organização, né. A gente entenda que isso faz parte do trabalho e é valorizado, porque eu estou agregando valor para o meu cliente final, à medida que eu estou olhando sempre aprendendo, porque isso vai gerar inovação e eu vou gerar resultados, consistentes, né, para reforçar esse valor. Então eu acho que essa intencionalidade, ela é necessária, eu acho que a gente tem um papel da área, mas que não é só nosso, né, eu acho que quando a gente fala da liderança, todo mundo precisa estar comprado mesmo e a gente fala de liderança, a gente fala de cultura, e falando desses 2, acho que a gente tem que estar todo mundo comprado e com isso enquanto valor, de que a construção de espaços de troca, incentiva a experimentação que a gente falou lá, anteriormente, e esses reconhecimentos por um lugar que aprende. Acho que esse é um ponto para mim que é muito significativo. Acho que um outro caminho que a gente está construindo é que quando eu estou falando de uma cultura que valoriza a aprendizagem, eu também preciso reconhecer aquelas iniciativas que são orgânicas na organização, né. Porque, assim, não é porque existe uma universidade corporativa que a gente tem que entender que todas as ações de aprendizagem vão ser promovidas por essa área, né. Pelo contrário, assim. Então, acho que a gente reconhecer de forma intencional, as ações que acontecem de forma orgânica, poxa, uma boa prática que um funcionário pensou, chama o time todo e compartilha. Uma mentoria informal que uma pessoa estava trocando com a outra e falou: "Não, eu acho que eu consigo te ajudar com isso", e começaram a ter trocas recorrentes em que um está apoiando o outro. Eu acho que essas são ideias que a gente precisa valorizar, né, e transformar em rito mesmo, para tornar prática da organização e fomentar cada vez mais essas iniciativas que acontecem de forma orgânica. Acho que isso é um ponto que a gente cria um ambiente de aprendizagem, entendendo que não é somente a área de aprendizagem que cria aprendizagem, né. A gente, quando vou usar o mesmo termo, a gente é palco, a gente é plataforma, mas tem muita coisa acontecendo para além de quem está ali em cima dessa plataforma em determinado momento. Então, acho que essa construção desses 2 pilares. E como eu falei, eu acho que eu sou muito grato de estar numa empresa em que essa crença está conectada à cultura, né, entre os nossos valores
um dos valores entre né, o nosso propósito, um dos valores é a crença na capacidade de desenvolvimento das pessoas. Então, por si só, a gente já está falando que, a educação ela é pilar fundamental, né, e ela faz parte de uma das hashtags nossas que é ser pelas pessoas, né, somos pelas pessoas. Somos pelas pessoas e exige aprendizado contínuo. E conectando sua fala ao começo da nossa conversa, né, se não digo a Unibrad propriamente, mas ou qualquer área de qualquer empresa, se tomar para si a exclusividade de alguma coisa que seja um bem coletivo, você está fazendo o oposto do necessário para garantir a perenidade. Agora, se você, ao contrário, incentiva as pessoas ao aprendizado, ensinando, você vai ter mini unidades em todos os lugares, e aí você atua muito mais como uma fonte de inspiração, né. Quando isso é conectado à crença, aos valores, é muito mais fácil. As pessoas não têm dúvidas sobre o que fazer, elas podem ter dúvidas sobre como fazer. E aí é que é o papel da unidade, como eu posso fazer isso de uma forma mais abrangente. Faz sentido esse raciocínio? Eu acho que, conectado a isso, tem um ponto que é a gente parar de entender, né, eu acho que um sistema de aprendizagem e partir para um ecossistema de aprendizagem, né, onde que a gente tem múltiplos campos que estão ali construindo um objetivo comum. E eu acho que, enquanto ambição, eu acho que no futuro a gente vai estar discutindo essa construção de um ecossistema para além de uma iniciativa, uma ação ou um sistema de aprendizagem organizacional, né. Sim, faz todo sentido, porque está conectado à cultura, né. Quando está conectado à cultura, é tudo ladeira abaixo, as coisas acontecem. E Oswaldo, a pergunta que eu vou te fazer agora é a que eu faço para todos os convidados daqui, né, e é a pergunta mais fácil. Eu queria saber de você, Oswaldo, o que é liderar? Liderar para mim, eu vou conectar minha resposta a um propósito pessoal, mas, eu acho que liderar também passa por esse caminho. Liderar é apoiar as pessoas a alcançarem a melhor versão delas mesmas com um objetivo comum, né. Eu acho que quando a gente pensa e aí eu vou explicar um pouco mais, mas eu acho que a liderança ela tem esse papel de, e quando eu falo a melhor versão, é porque a gente entende que cada um é um indivíduo com suas particularidades, com as suas diversidades, né, com seus vieses, mas ao mesmo tempo o líder apoia para que dentro dessa perspectiva essas pessoas gerem cada vez mais para elas mesmas resultados diferentes. Mas alinhado a objetivos comuns, porque eu acho que a gente tem que ter essa consciência social, assim, a gente está num ambiente que a gente precisa olhar para o outro também com um carinho enorme, e eu acho que quando a gente pensa para objetivos comuns, seja objetivos de uma empresa, de uma sociedade, né, de uma família, eu acho que conectar essa melhor versão para um objetivo que é maior do que ela mesma, né. Então, para mim é isso, assim, líder é servir para o desenvolvimento dos outros. Adorei, adorei. Oswaldo, eu vou dizer palavras aqui, mas é pouco para o tanto de felicidade que eu estou sentindo aqui. Muito obrigado pelo papo aqui, aprendi pra caramba, como sempre acontece quando a gente conversa aqui, viu. Obrigado mesmo. Fala um tchau pra nossa galera aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade foi um prazer bater esse papo. Pessoal, espero que esse seja um de muitos, como a Edil falou, o trato está combinado, então quero voltar aqui para conversar mais com vocês, mas também fica o contato, quem quiser se conectar comigo por redes sociais para que a gente amplie essa conversa. Como eu falei de ecossistema, não tem como fugir disso, então a gente construir mesmo um lugar onde que a gente aprenda conjuntamente, né. Então acho que é um pouco sobre isso. Obrigado mais uma vez pelo convite, Edil. Foi um prazer estar aqui com você e com todo mundo. Oswaldo, muito obrigado. Pessoal, ó, quem quiser falar com o Oswaldo, entra no LinkedIn lá, Oswaldo Nogueira. Gente, Isso. muito obrigado por vocês todos, obrigado pela audiência, obrigado por estarem aqui com a gente. Semana que vem tem mais gente legal aqui para poder conversar e discutir sobre liderança e negócio. Um abração, super obrigado. Valeu.